queridos alunos, tudo bem? Bom, continuo aqui com vocês com as nossas discussões de hermenêutica jurídica. E na aula de hoje a gente continua falando sobre a relação da hermenêutica com a ciência. Na aula passada nós falamos sobre Gaston Bachelard, que é um filósofo que vai discutir sobre como podemos desenvolver um espírito científico. A gente viu que as principais reflexões de Gaston Bachelard estão vinculadas à sua percepção de que a ciência só se constrói por rupturas. E essas rupturas elas só vão acontecer se a gente passar a enxergar e analisar as relações sociais de uma perspectiva nova. Para isso, Bachelard nos disse que a gente tem que observar as nossas próprias ações e as nossas próprias características, porque temos alguns obstáculos presentes na relação de conhecimento, de epistemologia humana, vinculadas à análise da ciência. E muitas vezes o que a gente faz não é ciência, a gente faz simplesmente repetições daquilo que já está posto como conhecimento científico. E aí que começa a nossa aula de hoje. Porque como vamos falar, o tema da nossa aula de hoje é Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é um grande filósofo que muitas vezes é citado sempre que alguém coloca numa dissertação de mestrado ou numa tese de doutorado a palavra paradigma, né? Thomas Kuhn, para poder explicar isso para vocês e inclusive para vocês entenderem que muitos usam a palavra paradigma de forma equivocada no conceito de Thomas Kuhn, a gente tem que entender um pouquinho o que ele pensa sobre ciência. Primeiro, quem foi Thomas Kuhn? Thomas Kuhn nasceu em 1922 e morreu em 1996. Ele era físico e filósofo dos Estados Unidos e era um crítico de Popper. Tá? Ele não acreditava muito no pensamento popperiano, que estabelecia uma metodologia específica de construção do conhecimento, porque Kuhn é muito voltado para a análise de que a ciência não deve ser presa simplesmente num método científico específico, de que ela deve ser livre para a construção de novas formas de se pensar. Por que isso é extremamente importante para o Thomas Kuhn? Porque ele vai dizer que a ciência contemporânea, muitas vezes, ela tem como principal obstáculo para o seu desenvolvimento a ciência tradicional. Por que isso, professora? Olha, muitas vezes, para a gente pensar diferente, e vocês percebem isso até com os professores, existem pessoas que são muito apegadas no conhecimento científico pré-colocado. E diante das certezas que são construídas por essa ciência já posta, muitas vezes nós temos a dificuldade de construirmos novas formas de pensar diante dessa tendência de repetição daquilo que é colocado como científico. E aí é muito interessante porque o Thomas Kuhn ele vai escrever um livro que é extremamente famoso, citado por todo mundo, que chama Estrutura das Revoluções, né? Esse livro, inclusive, foi um dos livros que eu mais usei na minha tese de doutorado, porque eu já contei para vocês em sala de aula, né? Minha tese de doutorado foi sobre guerra cibernética e as transformações no direito internacional. E diante da discussão das relações cibernéticas, da questão da soberania territorial e de como fica o direito internacional, eu trouxe uma base filosófica muito importante no primeiro capítulo da minha tese, justamente com base nessa análise de quebra de paradigmas, de transformação da forma como o direito tem que ver essas relações públicas diante do ambiente cibernético. E aí é muito interessante porque estudar o que Thomas Kuhn coloca nos ajuda a pesquisar qualquer assunto, gente, inclusive esse, como eu exemplifiquei para vocês. A primeira reflexão que ele faz é sobre a ciência, né? E ele vai trazer dois conceitos fundamentais. O conceito de paradigma, que é muitas vezes usado de forma equivocada, e o conceito de ciência normal. Para Thomas Kuhn, e aí eu quero usar a citação dele para poder fazer jus às palavras de Thomas Kuhn,
Ele vai dizer que paradigma são realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então aqui, olha para vocês verem como que as pessoas às vezes usam paradigma de forma equivocada. Quando eu entendo que é paradigma, para Thomas Kuhn, paradigma será realizações científicas, ou seja, conclusões, formas de se pensar em ciência, universalmente reconhecidos. Então, as pessoas têm que reconhecer aquela teoria como uma teoria válida, né? Que durante algum tempo, porque ele vai mostrar que a ciência ela se transforma e só durante um tempo ela traz respostas, porque depois eu vou ter que mudar a forma de pensar para evoluir na ciência, mas durante algum tempo fornecem. O que fornecem? Primeiro problemas, né? E depois soluções que são modelo para toda uma sociedade que pratica discussões científicas. Então, quando eu penso em paradigma, eu vou passar, por exemplo, para a análise da Terra como plana. Aí eu tenho a quebra de paradigma e a ciência comprova que a Terra não é plana. Pode ser que posteriormente se quebre esse paradigma de novo. Você não pode voltar, tá, gente, em paradigmas quebrados, por gentileza. Mas é interessantíssimo, a não ser que se comprove isso, né? Mas nesse caso tá difícil. Mas essa análise de evolução e de quebra de paradigmas é o que Thomas Kuhn fala que constrói ciência. E o que é muito parecido com a análise de rupturas epistemológicas do Gaston Bachelard, né? Só que agora o Thomas Kuhn fala assim, olha, ruptura epistemológica pressupõe só uma mudança de pensamento. Para o Thomas Kuhn, não. Para se transformar a ciência, eu tenho que ter quebra de paradigma, ou seja, mudança de respostas colocadas de forma universal para construir perguntas e respostas para uma sociedade que pense como ciência, que é o conceito de paradigma e do Kuhn. E diante dessa análise, ele ainda vai dizer, olha, existe a chamada ciência normal. O que é a ciência normal? É essa que está cheia desses paradigmas que são aceitos por enquanto. Essa ciência normal, ela soluciona problemas científicos e as pessoas bebem dessa ciência, seguem essa ciência, mas é a ciência normal enquanto aquele paradigma se coloca dessa forma, né? Então, a ciência normal soluciona os problemas, coloca conceitos, explica questões para a gente e constrói um paradigma. Depois que se percebe que existe algum equívoco nessa ciência normal, a gente tem a quebra do paradigma para se construir um novo padrão de normalidade. E aí, o que ele vai dizer é que a gente precisa entender que a análise historiográfica, ela muitas vezes vai mostrar para a gente que alguns conceitos vão ser desarticulados. Como assim, professora? Bom, a gente já estudou aqui a hermenêutica histórica, né? O que a gente percebe muitas vezes é que a ciência se constrói muito voltada para reafirmar o pensamento histórico de uma época. Até porque é muito difícil a gente conseguir raciocinar ciência, raciocinar direito de forma histórica descontextualizada. E por isso Thomas Kuhn vai dizer que não podem ser sustentados determinados conceitos que a história desmascara como conceitos inadequados. Então, às vezes, hoje, a gente tem um parâmetro de análise que nos parece adequada, mas porque a gente não consegue perceber que o momento histórico em que vivemos nos limita na construção daquele pensamento, né? E aí, a história vai ser muito importante, porque ela vai levar a essa quebra de paradigmas. Se a gente for pensar o que era direito na antiguidade, qual que é a interferência histórica da percepção de justo na antiguidade? Responderam aí? Qual que era a interferência na percepção de justo no direito na Idade Média? Pensaram? Influência da igreja na relação do justo,
divisão de exercício de Estado, aí vem o Estado moderno, exacerbando liberdade, racionalismo, aí passa-se a achar que o científico é só o racional absoluto. E aí na contemporaneidade a gente já começa a perceber que a ciência ela tem que levar em consideração tudo, não somente aquilo que a gente consegue explicar de forma simplista e por isso chama de racional. Tá vendo como que a história, o momento histórico em que a gente está, vai interferir nessas percepções, né? E aí ele vai falar que a gente tem um percurso para poder construir ciência. Primeiro, a gente tem as atividades desorganizadas. A vida está acontecendo, confusão, eu não consigo entender o que está acontecendo. Muitas vezes é o momento que aí vem um cientista e começa a ver aquela confusão. Por enquanto, eu vou ter, então, atividades desorganizadas não explicadas. A partir do momento que aquilo começa a se explicar, começa a se construir paradigmas para explicar aquilo que é observado. E aí vem a construção da ciência normal. Enquanto a ciência normal está respondendo às questões que nós colocamos para o mundo, tá de boa, a gente está satisfeito. Aí, de repente, vem um vírus, como o caso do coronavírus. Vem um problema jurídico importante, um abuso de poder que a gente não estava esperando. Aí o que acontece? Vem uma época de crise, em que a gente percebe que as respostas científicas colocadas não atendem às nossas necessidades. Essa época de crise leva à necessidade da quebra de paradigma para se construir uma ciência extraordinária, para poder começar a se pensar de forma diferente, né? E a partir da construção dessa ciência extraordinária, a gente tem uma revolução científica com a quebra do paradigma. E aí a gente volta lá para cima, porque a partir do momento que a revolução científica acontece e as pessoas passam a aceitar aquele pensamento como um paradigma, esse paradigma passa a constituir a ciência normal. E aí, evidentemente, que se vier outro problema, outra época de crise, a ciência vai fazer essa mudança novamente. Então é muito interessante, né? Porque ele ainda explica o motivo de falar que a ciência se constrói pela quebra de paradigmas. Porque eu tenho todo esse percurso da ciência. Atividade desorganizada não entendida, ciência normal construída a partir da observação científica, as pessoas estão aceitando aquele paradigma, de repente vem uma crise. A ciência não está mais respondendo para mim da forma como eu gostaria. Aí vem a quebra do paradigma com ciência extraordinária, a revolução científica e voltando a ser, então, uma ciência aí normal. Então, é essa quebra de paradigmas que o Thomas Kuhn vai dizer que é fundamental para a construção da ciência. Então, não tenha medo de pesquisar, de pensar, de dialogar com os diferentes autores e de serem livres na construção desse pensamento. Bom, na próxima aula a gente vai continuar nas discussões sobre hermenêutica jurídica, agora falando sobre a questão do texto e da democracia a partir de Habermas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até semana que vem. Um beijo!